Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em que momento você está nos assistindo ou nos ouvindo pelo Spotify. Este é o Soro Scouts, o podcast dos escoteiros de Sorocaba. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado por estarem aqui conosco. E aí, chefe Mica, sempre alerta? Sempre alerta, chefe Randall. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aí. O que temos para hoje, chefe Randall? Chefão, nesse programa a gente está com uma parceria top, nossos apoiadores aí da Casa do Escoteiro. Você que é aqui de Sorocaba e região, precisa de uniforme, distintivo, os distintivos padrões aí, toda a parte de literatura, acessórios para o seu grupo escoteiro, chega lá na Casa do Escoteiro que eles têm de tudo para te atender. Top demais. E não esquece, hein? Hoje sai a promoção da caneca lá, junto com o Soro Scout mais Casa do Escoteiro. Então, se você não participou, vai lá e participa, que a caneta é bem top. Dá tempo ainda, hein, galera? E no programa de hoje a gente vai dar continuidade a um processo que a gente está há algum tempo. A gente vai falar um pouco da insígnia da lusofonia. Nós temos um convidado internacional hoje aí. Para você que não é do movimento escoteiro, para você que está começando agora, a insígnia da lusofonia ela trata dos costumes do movimento escoteiro de países que falam a língua portuguesa. É isso, né, chefão? É isso mesmo, né? E para brilhantar esse episódio, né? A gente convidou aí e temos a participação do Comissário Internacional dos Escoteiros, né? De Portugal. E hoje a gente vai ter. Quem que a gente vai ter aqui, chefão? Então, a gente já falou com o Comissário Internacional de Portugal, dá uma procurada no nosso card de vídeos aí, você que está no Spotify, dá uma procurada nos programas. E hoje nós vamos falar com o Comissário Internacional lá da Associação de Escoteiros de Angola. É, galera, para quem está perdidão na aula de geografia aí, Angola é um país que também foi colônia de Portugal e também a língua portuguesa é oficial lá. Então eles fazem parte aí do movimento escoteiro de língua portuguesa e hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre como é que funciona o movimento escoteiro lá em Angola, chefão. Top demais, né? Sorta a vinheta para nós então. Hello, you boy in the corner there. You ought to be a Boy Scout. Bom, galera, Soro Scouts em mais um episódio altamente internacional. A gente vai cruzar o Oceano Atlântico aí para chegar até o país que também fala uma língua portuguesa, país chamado Angola. E aqui conosco hoje, nosso convidado é o comissário internacional dos escoteiros de Angola, o chefe Belarmino Cardoso, conhecido também como chefe Biju. E aí, chefe, seja muito bem-vindo, sempre alerta. Sempre alerta para servir, obrigado. E estamos juntos nisso. Vamos embora. É isso aí, chefe. Seja muito bem-vindo aí, né? Muito obrigado por ter aceitado aí, né, o nosso convite de participar do nosso programa, né? Gratidão aí pela presença. Então, já de início, né, peço para que você se apresente aí, falando um pouquinho mais, né, sobre você, sobre a vida, sobre a sua vida escoteira, né? Desde quando você está no movimento escoteiro, né? Se participa de algum grupo, além de ser comissário internacional, né? Se é chefe de algum grupo ou apenas é da administração nacional. Ok? Obrigado. E mais uma vez, o meu sempre alerta para servir, que é a saudação dos dirigentes. Eu estou no movimento escoteiro desde 1997. Comecei o escotismo como pequenino, né? Como lobito, no Bié, que é o centro a província centro de Angola. E daí fui progredindo. Já ocupei outras posições quando dirigente, quando adulto no escotismo. Já fui chefe de secção, vocês ali no Brasil são os ramos, né? É um ramo, nós aqui são secções, já fui chefe da terceira secção, que são dos exploradores séniores, que é dos 14 aos 17 anos, e já fui instrutor da quarta secção, que é a secção dos caminheiros, que é dos 18 aos 23, 24 anos, e já fui chefe adjunto também do meu grupo, que é o agrupamento número 10, Nossa Senhora do Carmo, isso na região de Luanda, núcleo 7. Depois disso, comecei a exercer funções ao nível central, nós chamamos junta central, vocês aí devem ser direção nacional, executiva, e primeiro como secretário internacional e agora, desde 2019, como comissário internacional da Associação de Escuteiros de Angola.
Nessa minha qualidade, a minha disponibilidade está reduzida, então eu colaboro com o meu agrupamento e outros agrupamentos, mas com uma questão também de conflito de interesse, gestão da agenda, estou mais focado ao nível central do que ao nível local. Perfeito, chefão. E atualmente aí, como comissário internacional, quais são suas funções? Quais são suas atribuições aí dentro da AEA? Bom, dentro da AEA eu sou responsável por, primeiro, manter e incentivar as relações internacionais com as várias organizações escotistas internacionais, né, estrangeiras e não só, e também com entidades não escotistas, mas que tenham relações com a Associação de Escoteiros de Angola, falamos ao nível de parcerias e não só. Sou responsável pela emissão de cartas internacionais, quando os escoteiros daqui de Angola queiram, e por várias razões de estudo ou porque mudam mesmo de residência, querem ir residir num outro país e continuam o escotismo. É minha responsabilidade enquanto comissário internacional é passar uma credencial para que ele se apresente naquele país, naquela associação ou organização escoteira daquele país. E também tenho a responsabilidade de participar e muitas vezes dirigir os contingentes nacionais quando vão participar de eventos internacionais. Então, em suma, é isso, né? Sou a ponte entre a Associação de Escoteiros de Angola e as várias organizações escoteiras internacionais. É minha tarefa procurar manter sempre atualizada a associação, naquilo que são as dinâmicas da Organização Mundial e daquilo que são as dinâmicas bilaterais, né, que são relações entre a Associação de Escoteiros de Angola e associações ou grupo de associações. Certo, bom demais. Associações escoteiras. Uhum. Certo. E como você chegou nessa posição, né? Você se candidatou, tinha algum boletim falando, abriu uma vaga aqui, alguém quer participar aqui para se envolver com a coordenação nacional, né? Como que você chegou até essa posição que você está como diretor, né, como comissário internacional em Angola? Bom, eu fiz parte de uma lista, a lista que foi eleita, uma candidatura, né, que foi eleita em 2019 para um mandato de 4 anos. Então, eu fui convidado, na verdade é uma equipa que já, parte de uma equipa da equipa cessante, preparamos uma estratégia, definimos objetivos, assumimos o compromisso e lançamos ao desafio de concorrer para um mandato, né? Um mandato da Junta Central. Então, a Junta Central, como tal, são cinco membros, essencialmente, e tem o chefe nacional adjunto, está o comissário internacional e tem a comissária do método educativo para o método educativo, e tem o assistente nacional, que é um sacerdote, normalmente, que é responsável pela pedagogia da fé. Então, eu fiz parte dessa equipa que foi eleita e estou aqui como comissário internacional. Antes disso, havia um comissário internacional, que curiosamente é o atual chefe nacional, chefe Kikas Machado, e eu havia sido nomeado como secretário para a área internacional, secretário internacional. Então, o meu caminho foi como dirigente e assumindo essas tarefas na área internacional foi assim. Antes de assumir essas tarefas como membro da Junta Central, formalmente, enquanto presidente do Fórum Jovem Nacional, eu já participava dos eventos, das atividades, de várias reuniões estratégicas da Associação Escotista, da Associação de Escoteiros de Angola. Isso faz parte da lógica que nós criamos, né, de envolvimento juvenil, ou seja, os jovens, quando atingem determinadas funções, como é o caso do Fórum Jovem, o Comitê do Fórum Jovem, eles são levados a participar são levados a participar ao nível mais institucional da organização, né? Há atividades, sim, mas é preciso que esses jovens comecem a ser trazidos aos poucos para aquilo que é o funcionamento institucional da associação. Então, eu também comecei a ter contato assim. Fica a dica aí, né? Aqui no Brasil a gente tem a rede de jovens líderes que faz exatamente essa ponte aí, né? Quando o jovem está saindo, né, do movimento como jovem, né? E está assumindo aí algumas funções de adulto, né?
E, chefão, a parte da estrutura da Associação dos Escoteiros de Angola, como é que é? Vocês têm um escritório fixo? Onde que fica? E o senhor já falou aí as posições da diretoria, né? Mas quantas pessoas fazem parte dessa direção nacional, central, como vocês chamam? Bom, nós temos a Junta Central, que vamos dizer um núcleo duro, né? É um grupo mais reduzido, que são 5 pessoas, mas depois cada uma dessas pessoas, cada um desses órgãos individuais eleitos tem as suas áreas. Eu, ao nível do do comissariado internacional, tenho um que é praticamente o meu adjunto, que é o secretário para as Relações Internacionais, e depois tem uma equipa de voluntários. Não são uma equipa fixa como tal, vão surgindo de acordo com as necessidades dos eventos, das atividades. Esses não integram como tal a estrutura. Depois tem, ao nível da comissária do método, é uma comissária, né, uma chefe Rosa Guerra, é comissária para o método educativo, tem 2 secretariados. Tem o secretariado para o programa de jovens e escutismo na comunidade, que tem um secretário nacional e uma secretária nacional adjunta, e esse secretariado tem 4 departamentos nacionais, que cada departamento corresponde a uma secção, né? Tem o Departamento Nacional da primeira secção, que tem uma chefe de departamento nacional. A primeira secção é a secção dos lobitos. Depois tem um chefe para o Departamento Nacional da segunda secção, que é a secção dos exploradores júniores. E depois tem o departamento da terceira secção, que tem uma chefe, a chefe Nádia, e o departamento da quarta secção, que é a secção dos caminheiros, que é o chefe Cláudio Índia. Da primeira secção é a chefe Elizabeth, da segunda secção é o chefe Cavalo Marinho. Bom, então, como vocês podem ver, o método educativo tem a parte de jovens e depois tem a parte de adultos, que tem também um secretariado nacional, que é subdividido em dois grandes departamentos, o departamento de gestão de adultos no escutismo e o departamento para a formação e acompanhamento de adultos no escutismo. Depois disso, tem vários outros secretariados. Tem o Secretariado Nacional para o Crescimento e Sustentabilidade, tem um Secretário Nacional para a Gestão Financeira, Administração e Finanças da Associação de Escuteiros de Angola. Depois tem departamentos, tem um departamento de projetos, que está muito relacionado com o Secretariado para o Crescimento e Sustentabilidade. Tem um departamento para grandes eventos, que é coordenado pelo chefe Jacques, que julgo que por causa do JJ, ele apareceu muito, né? Foi muito conhecido, o chefe Jacques, que é também o responsável por esse evento do JJ. Bom, em termos de números, nós somos uma estrutura deixa aqui confirmar, 14, assim, a nível da estrutura central, 14 pessoas. Yeah. E onde fica o escritório central? Nós temos a nossa sede provisória, nós não temos uma sede, vamos dizer, ainda com patrimônio da Associação de Escuteiros de Angola. Nós temos uma sede provisória que funciona no Centro de Formação Profissional, é um Centro de Formação Profissional do Estado, que fica em Cacoaco, próximo da centralidade de Cacoaco, na Via Expressa. E temos uma Casa dos Escuteiros, que é nossa, a Casa do Escuteiro, que é para atividades, onde realizamos normalmente as reuniões executivas, que fica na centralidade de Sequela, isso tudo em Luanda. Mas depois, ao nível de cada região escutista, a região escutista corresponde a províncias, cada região tem a sua sede também. Certo. Agora com essa relação que você falou aí das subdivisões das regiões, né? Como é que funciona isso aí? Bom, o nosso país tem 18 províncias. Vocês ali, por serem um Estado, o Brasil, por ser um Estado federado, corresponde a estados, né? Nós aqui valeria mais ou menos ao que nós dizemos província.
Então, são 18 províncias e determinou-se que cada província corresponde a uma região escutista, que tem a sua autonomia, o máximo de autonomia para desenvolver o escutismo, né? Para concretizar o método escutista a nível daquela região. Então, temos uma província que corresponde a uma região escutista. Cada província, do ponto de vista administrativo, está subdividida em municípios, né? Tem província ao nível de província, depois tem municípios, depois tem comunas ou bairros. Ao nível escutista, nós procuramos equiparar isso, fazer corresponder as nossas estruturas escutistas à divisão administrativa, e nós temos, como já disse, províncias que correspondem à região escutista e temos municípios que correspondem mais ou menos àquilo que são os núcleos escutistas. Os núcleos são de 4 agrupamentos a 4 a 7 agrupamentos, por ali. Mas isso não é tão linear, isso depende muito da própria organização local que tem. E depois temos os grupos, que são os agrupamentos. Perfeito. Então, Em nível de estrutura é bem semelhante, né? Só muda os termos, os nomes, né? E com relação à parte associativa, tem outras associações escoteiras em Angola ou atualmente só a AIA? não, atualmente só temos a Associação de Escuteiros de Angola. Não tem, havia no passado, atualmente só tem a Associação de Escuteiros de Angola. É a única entidade responsável pelo escutismo aqui no país. Certo. E junto à Associação de Escoteiros de Angola, você tem aproximadamente aí quantos grupos escoteiros tem e quantos associados tem na associação? Bom, eu começaria pelo número de associados. Nós, de acordo com o último censo foi aprovado no relatório do Conselho Nacional. Nós estamos em 28 mil escuteiros, 28.010, 28.012 escuteiros, né? Entre escuteiros e entre adultos e jovens, né? Entre adultos e jovens. O maior número é de jovens. Adultos são cerca de 2.000 e poucos. Eu voltarei a esse dado, a esse tema, para dar dados mais precisos. Em termos de agrupamentos, nós temos, atualmente, assim, no nosso mapa de agrupamentos, nós temos 157 agrupamentos ativos, né? Temos mais agrupamentos, mas há uns que não estão ativos porque os agrupamentos precisam de renovar anualmente as suas inscrições, né? Precisam de fazer o censo, precisam de ter a parte administrativa muito organizada. Então, preferimos trabalhar com dados muito concretos, ou seja, aqueles grupos que estão ativos, há grupos que estão ativos formalmente, há grupos que estão a se organizar e isso pode chegar a mais de 200 agrupamentos. Temos, sim. Perfeito, chefão. E aí, pensando nessa parte histórica agora, né? Como é que surge aí, durante a história do escotismo em Angola, como é que surge o movimento escoteiro mesmo? Pensando, quando começou, o pessoal começou a se reunir e começou a pensar em escotismo em Angola? Bom, o escotismo em Angola surge muito antes da independência, antes de nós conquistarmos a independência nacional, né? Por influência de Portugal. Portugal, por causa do escotismo católico português e também dos escuteiros da Associação de Escuteiros de Portugal, né? Eles têm duas organizações. Então, o escotismo começou ali. Tanto é que havia grupos que eram grupos escotistas, agrupamentos escotistas aqui em Angola, mas que estavam filiados ao CNE Portugal. Depois de se dar a independência, houve uma quebra, né? Uma quebra nesse movimento, fruto do próprio, né? Da própria descolonização, vamos assim dizer, e fruto das próprias leis. O associativismo, sobretudo juvenil, estava banido daqui do país, do próprio regime também que se vivia. Em 1991 surge a lei uma lei que permitia já criarem-se associações. Surgiu a Associação de Escuteiros Católicos, os Escuteiros Católicos de Angola, que era a ECA, e depois tinha a Associação Nacional de Escuteiros, que era a ANA. Então eram duas associações que prosseguiam o mesmo fim, que era o escutismo. Uma tinha mais cariz ligado à igreja e outra menos ligado à igreja. Não obstante,
algumas pessoas que estivessem numa e noutra fossem ambas praticantes de religião, não necessariamente católica. A Associação de Escuteiros Católicos era, como a própria designação diz, era mais uma figura próxima daquilo que os escuteiros católicos de Portugal. E a ANE era mais liberal e congregava mais pessoas de diferentes confissões religiosas, crenças. Bom, mas isso depois foi gerando alguns constrangimentos, né? Teve as suas vantagens, teve os seus pontos fortes, mas também teve as suas fragilidades. E uma das fragilidades é que quando se determinasse a participação em eventos internacionais ou nacionais de grande dimensão, era um pouco difícil de gerir isso, né? De gerir os escuteiros de uma e de outra associação, porque tinham dinâmicas diferentes. Então, isso foi se agudizando até que, bom, precisávamos nos filiar, os escuteiros de Angola precisavam estar afiliados na Organização Mundial do Movimento Escuteiro. E a organização já tinha determinado que, por país, só deveria haver uma organização, não podia haver duas. Naqueles países que já existiam duas associações há mais tempo, criou-se as federações, então essas federações é que foram inscritas na organização. Houve casos excepcionais, como eu disse, fruto já de um processo histórico, já existiam determinadas organizações, já estavam filiadas à organização. Pronto, então os líderes daquela altura, das duas organizações, tiveram de sentar-se e decidir como é que deviam fundir, né, como é que devia ter um escutismo. Pensou-se na possibilidade de ter uma federação, mas isso não foi muito adiante. Então, decidiu-se fundir as duas organizações escutistas e ter uma só, que é a Associação de Escuteiros de Angola. Isso em 3 de dezembro de 1994, foi realizado um Conselho Nacional que deu, então, origem ao que é a Associação de Escuteiros de Angola. E temos figuras históricas nesse processo, um que já é falecido, que foi o nosso chefe escuta, o Dom Oscar Braga, que era a figura moral, era o mais velho, que estava ali a apaziguar os dois lados. Tinha vários pastores né, de confissões de outras igrejas evangélicas. Tinha também os chefes, um foi o chefe nacional até bem pouco tempo, o chefe Sardinha, e outro foi o chefe Rui. Já não está no ativo, mas continua a colaborar e é atualmente governador da província de Benguela, chefe Rui Falcão. Então, esses líderes tiveram de encontrar consensos para criarem a associação de escuteiros. Então, aquilo foi ceder um bocadinho, mesmo inclusivamente da parte do uniforme, dizer, bom, ok, vocês mantêm o calção, nós vamos, quando falamos do uniforme de gala, ok, vocês não vamos usar o vosso uniforme, nem vamos usar o nosso, vamos aqui ceder, né? Então, vocês entram com a parte do calção, por exemplo, dos calções, nós entramos com a camisa para ter o uniforme de gala. E ao nível do próprio regulamento também foi sendo construído assim. Então, essa é a história, né, da Associação de Escuteiros de Angola. E aqui só um dado, permitam-me que eu partilhe isso, que esse nosso espírito de união, pronto, temos divergências, mas temos que identificar aqui pontos comuns, por as divergências de lado, surgiu numa altura em que Angola estava num conflito armado, né? Em um conflito armado, uma guerra civil, em que eram angolanos que lutavam uns contra os outros, né? Por variados interesses, que não nos interessa aqui dialogar. Mas isso foi também um sinal de que, como escuteiros, mesmo naquela altura conturbada, conseguimos encontrar consensos e ter algo que favorecesse todas as partes envolvidas, digo todas as partes, as duas grandes partes das duas organizações. Então, isso foi mais ou menos a história dos escutismo. Então, surgiu isso em 94, a EA, e foram realizando-se as eleições com regularidade para a estabilização dos próprios órgãos de governação da EA, até agora que realizamos uma grande reforma na Associação de Escuteiros de Angola, ao nível dos próprios órgãos, ao nível da própria gestão escutista,
Em 2017, o Conselho Nacional que decidiu alterar o regulamento geral e a própria estatuto orgânico da associação, reformulou órgãos, criou outros órgãos e realizou as primeiras eleições com essa nova Constituição, agora em 2019. Certo. E você comentou aqui no backstage, né, sobre o lenço. Como é que funciona essa parte do lenço aí? Mostra pra galera que tá assistindo aí, como que funciona essa parte do lenço e os lenços das atividades. E o distintivo nacional, né? Também pode mostrar. Ok. Nós temos, para cada uma das secções, nós temos uma cor específica. Para os lobitos, que são os escuteiros dos 6 aos 10 anos, 10, 11 anos, que 11 anos é a idade de transição. Tem um lenço, ele é amarelo e é debruado a branco, né? Tem a borda do lenço é de cor branca, mas o lenço é todo ele amarelo. Para a outra secção dos exploradores júniores, que vão dos 11, 12 aos 14 anos, transitam ali na fase 13 para 14, eles usam lenço verde, de cor verde, debruado, não um verde como esse, porque esse aqui é um verde esmeralda, é um verde menos carregado, vamos assim dizer, passa-me aqui a expressão. E é sempre debruado a branco. Então, todos os lenços dos jovens são debruados a branco e o que muda são as cores do próprio lenço. Os lobitos são amarelos, debruado a branco, os exploradores júniores, que vão dos 11, 12 aos 13, 14 anos, são verde, debruado a branco. Os exploradores séniores são dos 14 aos 17 anos, é um lenço azul, que também tem a borda ou é debruado a branco. E depois tem os caminheiros, que têm o lenço de cor vermelha, mais ou menos como esse que o Randall está a utilizar. É um lenço vermelho e debruado a branco. E depois tem os dirigentes, que são os adultos no escutismo, como eu, que usam o lenço todo ele verde. Então, ao nível das insígnias, diga, Randall. Não, eu ia falar que essas cores, né, eu não acabei nem estudando o movimento mundial, né, mas aqui no Brasil também nós adotamos, cada grupo tem o seu lenço, né, esse no caso é o lenço do meu grupo, mas a cor símbolo de cada seção, como vocês falam, de cada ramo, é igual também, né, então os lobinhos é amarelo, aí o que a gente chama de escoteiros é o verde, aí o sênior é um grená, e os pioneiros, que no caso são os caminheiros, também é vermelho, né, então também a gente tem esse padrão de cores aí para as sessões, né. Nós não temos ainda lenços de grupos, podemos evoluir para ali. Temos lenços para todas as secções a nível nacional, né? Mas podemos evoluir. Já se discutiu isso e vem sendo discutido a possibilidade de cada agrupamento ou região ou núcleo ter um lenço identitário. O que nós preferimos começar a adotar eram questões mais genéricas. Por exemplo, nós temos, ao nível de eventos internacionais, nós temos um lenço de contingente que todos os escuteiros utilizam, independentemente da sua secção ou categoria, que é um lenço mais ou menos como esse tecido que está aqui à minha atrás, é um lenço de samacaca e tem sempre estampada na parte de trás, tem sempre estampada a insígnia do contingente. Depois há eventos comemorativos de agrupamentos ou de núcleos ou de regiões e esses sim, para essas atividades comemorativas adotam o uso de um tipo de lenço, um lenço muito específico. Então isso é possível. Então, só para dizer que ao nível de grupos ainda não temos essa especificidade. Ao nível das insígnias, todo escuteiro, quando ingressa para o movimento, depois de fazer a sua promessa, tem essencialmente 4 insígnias, né? 4 distintivos. Tem a da República de Angola, depois tem que usar a da Associação de Escuteiros de Angola, não sei se está visível para aí, é essa aqui. Depois tem a da região escutista africana, acho que somos a única região que tem uma insígnia, região escutista africana, e depois usa a mundial, né? A nossa, que é essa, que é universal. Depois disso, vai conquistando outras insígnias, por exemplo, pode ter os distintivos de grupo, os distintivos locais,
Eu não tenho aqui, porque essa é a minha camisa que eu uso para as atividades nacionais, então não tenho distintivos locais, mas podem sempre ir tendo distintivos e medalhas ou insígnias. Por exemplo, eu tenho aqui a minha medalha da CEL, mas há escuteiros que vão conquistando, por exemplo, a insígnia da lusofonia e podem sempre aplicar isso no seu uniforme. E, chefe, a Angola faz parte da comunidade, né, assim como o Brasil, do escotismo lusófono, né? E Certo. para quem não conhece a CEL, né, ou CEL, vamos deixar o link aqui na descrição para você que está assistindo, para vocês conhecerem e tal. Tem um videozinho lá mó legal, né? E já abordando a questão da insígnia da lusofonia, vamos falar um pouquinho sobre o movimento escoteiro, né? Sobre a cultura, né? Sobre a geografia, a linguagem, a comunicação, né? E os jovens podem procurar isso na internet que provavelmente vão encontrar. Agora, sobre o escotismo, vamos tratar de algum tema para ajudar os jovens, né, que estão tirando, né, que estão acompanhando aí, né, a insígnia. Vamos falar sobre como que faz para conquistar isso aí, né? Como que o jovem pode conquistar com as pessoas de Angola, né? Vamos começar Ok. pelas especialidades escoteiras. Como que elas são, se existe, né, essa divisão e avaliação das especialidades? Bom, nós, ao nível do programa educativo, ainda não temos as especialidades, as insígnias de especialidades como tal. Nós reformamos o nosso programa educativo, tem um conjunto de especialidades que precisam de serem implementadas, né? Primeiro os adultos precisam de ter isso, de compreender a própria lógica do programa educativo relativo à parte das especialidades, as competências necessárias, e depois também instituir a própria insígnia, as insígnias de progresso em cada uma das secções. Relativamente à CEL, importa dar nota que a CEL surge desde 95, salvo erro, quando vários países, várias associações escuteiras encontraram-se num jamboree, salvo erro da Holanda, e decidiram então criar esse laço de irmandade. E agora, em 2015, no Jamboree do Japão, muito antes, os líderes das associações escuteiras de língua portuguesa decidiram comemorar esses 20 anos de surgimento da CEL e instituíram a medalha da CEL e a insígnia da lusofonia, né? A medalha da comunidade escuteira lusófona e a insígnia da lusofonia, que essa insígnia é para os jovens, né? Não só quando estão em atividades como o Jamboree, ou no caso de outros eventos como o Rovermut, mas também cada um no seu país, no seu grupo, a partir do seu nível local, poder interagir com escuteiros de outra latitude, né? De outra margem do oceano, de outro continente, de outro país, e pronto, e melhorar, estreitarem assim os laços. Sobre a cultura, bom, nós temos vários desafios, como a própria insígnia da lusofonia prevê. Existem esses desafios da parte da cultura, da geografia, linguagem e comunicação e temas escutistas. Já falei de alguns distintivos básicos, né, essenciais, principais que nós usamos. Nós ainda não temos as insígnias de especialidades. Temos, de acordo às atividades, a mérito que são dados a grupos, né, a patrulhas, mas não temos ainda as insígnias. Isso, acho que até o próximo ano isso vai estar implementado. Temos, ao nível da cultura, bom, geografia, começando por ali, que é sempre mais fácil, e digo já porquê. Nós já disse que temos 18 províncias, nós estamos aqui ao nível do continente, estamos na parte sul do continente, na África subsaariana. Estamos próximos fazemos fronteira a norte com os dois Congos, né? E temos ao leste, temos a Zâmbia, temos a sul, a Namíbia, e depois temos o Oceano Atlântico, né? que faz fronteira, vamos assim dizer, com o Brasil. Então, estamos organizados em províncias, cada província corresponde a uma região escutista, cada região escutista tem núcleos
cada núcleo está subdividido em agrupamentos. E os agrupamentos têm as secções, que são 4 secções. Essa é mais ou menos a lógica. Ao nível da cultura, nós temos vários grupos etnolinguísticos, temos vários grupos. Então, nós temos, por exemplo, mais ao norte, temos os povos ou as pessoas da etnia Bakongo, temos mais a sul os Ovimbundos, temos os Lundachoco, mais a leste, temos... Então, existe uma multiplicidade, uma diversidade e uma riqueza ao mesmo tempo, do ponto de vista cultural, né? Etnográfico. Então, aí depende muito. Se os escuteiros do Brasil tiverem a interagir, por exemplo, com um escuteiro da província mais a sul, das províncias mais a sul de Angola, por exemplo, a província do Namíbia, a província do Cunene, a própria província do Cubango, eles ali vão ter contato com pessoas de diferentes grupos, vamos assim dizer, culturais. Vão ter contato com a cultura Lunda Chokwe, mais a leste do país. Vão ter contato com os povos ou com a cultura Oxiquanyama. Vão ter contato com os Evambo, vão ter contato com a cultura dos Herero. Então, depende muito de onde o escuteiro estiver e da sua influência. Por exemplo, eu nasci no centro de Angola e sou, por exemplo, da tribo, vamos assim dizer, dos Ovimbondos. Mas estou aqui em Luanda, né? Mudei-me, saí do centro para o norte, estou em Luanda. Logo, já aqui uma mistura, né? Em termos de cultura, de hábitos e costumes. Então, isso varia muito. Eu conheço algumas coisas típicas daqui, por exemplo, as danças, os pratos, algumas expressões, porque também temos as línguas locais, que correspondem mais ou menos aos grupos étnicos daqui de Angola. Então, os escuteiros do Brasil, ao interagirem com os escuteiros de Angola, seguramente vão encontrar muita, vamos assim dizer, riqueza, né? Riqueza, muita diversidade, e julgo que mesmo eles também vão encontrar ali quando interagirem com os escuteiros do Brasil. Legal demais. Isso tudo é rico demais, né? E a questão do idioma, né? A gente conseguir se comunicar sem ser um idioma tão diferenciado, né? Isso facilita bastante. Mas tem algumas coisas que é diferente, né, chefe? Então, pensando nos termos escoteiros aí, né? Algumas coisas o senhor já deu aí uns spoilers, né? Então, o que a gente chama de ramo, aí é chamado de secção, né? Os lobinhos aí, o que mais o senhor sabe que é diferente, pensando nos termos escoteiros? Bom, a própria palavra escoteiro, a forma de escrever e de pronúncia, vocês aí é escoteiro, nós aqui é escuteiro, né? Vocês têm o O ali, nós temos o U aqui. Ao nível de saudação, creio que é a mesma, mas julgo que varia um pouco. Nós fazemos o sempre alerta, sempre na mesma... Né? Que é a tradição do escutista, que é a saudação aos 3 dedos e tal, na posição próxima ao ombro. Sei que há escuteiros do Brasil que fazem a saudação chegando o texto indicador na testa. Nós usamos isso mais quando estamos, por exemplo, quando estamos com a aba ou quando estamos com as boinas, nós fazemos a saudação por aqui. Ou quando temos a vara, nós fazemos, em vez de fazer a saudação dirigida à mão e indo para a cabeça ou para a testa, vai para a vara. Fica mais ou menos numa posição assim. Então, julgo que, do ponto de vista escuteiro, há muitas coisas comuns, variam muito, um pouco só. Temos a saudação depois com a canhota, não é? Nós damos a mão esquerda, né? Entrelaçamos os dedos mindinhos, fazemos isso, por isso nós dizemos sempre a canhota, né? Fica mais ou menos assim. Eu não tenho como só dar, mas fica mais ou menos. Entrelaça-se esses 2 dedos mais pequenos. Em termos de terminologia, bom, acho que é escutismo, escuteiro, ao nível das secções, as designações são diferentes, né? Temos os lobitos, vocês aí são os lobinhos,
Nós temos os exploradores sénior, vocês têm os escoteiros, Escoteiros. é isso? É. A gente fala que Nós temos... chama todo mundo de escoteiro, mas o escoteiro mesmo é ali dos 11 aos 12, 14, né? Antes, e aí vocês são os exploradores júniores, né? Sim, sim, sim. Depois temos os exploradores séniores, que são os dos 14 aos 17. Depois temos os caminheiros, que vocês ali são os pioneiros. Né? E em Isso. termos das idades, também varia. Sei que vocês vão até os 21 anos, né? Os pioneiros, 21 ou 20 anos. Né? Nós aqui vamos um pouco mais além, vamos até 23, 24 anos é raro, mas 23. Mas há muitos adultos jovens, a partir dos 20, 21 anos, já vêm para a fase adulta. Isso depende muito também do seu trajeto ao nível do movimento, ou dentro do movimento. Ao nível das comidas, nós chamamos, no acampamento, nós temos aquelas as designações, por exemplo, massa com todos, né? É massa e metemos tudo ali, misturamos, temos o arroz de vidro, temos o pão escutista, e depois fazemos aquelas outras aventuras que é por exemplo, grelhar o peixe ou cozinhar o peixe numa fogueira sem fumo, aquilo que vem muito no livro de escutismo para rapazes, né, do Baden-Powell, cozer o ovo dentro de uma laranja ou de um limão, né, colocando ao fogo, aquecer a água num saco de plástico ou numa garrafa de plástico, vocês aí acho que chamam as PEPs, né? Nós pegamos a água quando tem um recipiente, uma panela ou algo assim, coloca a água numa garrafa e põe a garrafa na brasa, ela não abre, a água aquece e a garrafa não desfaz. Isso são experiências muito interessantes que nós adotamos, é um pouco também da própria criatividade dos escuteiros, mas sobretudo também numa perspectiva mais de aprendizagem, né? Que é nós chamamos, vamos dizer, desenrascar com o menor recurso, a menor quantidade de recursos possíveis, né? É o desapego, o desprendimento, é saber reconhecer aquilo que é essencial para aquilo que tu precisas, né? Então, é mais ou menos isso. E no caso aqui, a nossa comida mateira, aí vocês chamam comida de campo, é De isso? campo, do acampamento. Aqui é do acampamento. Nós não temos uma designação como tal, mas é a comida do acampamento. E aí depende muito do acampamento. Há acampamentos que, fruto de um determinado alimento, a forma como foi confeccionado, pronto, as pessoas designam aquilo. E há acampamentos que ficam com a designação do alimento, por exemplo. Nós tivemos um Rovermouth em que houve muita comida, mas havia muita diversidade alimentar, não é? Equilibrada, mas houve a curiosidade de quase todos os dias os escuteiros, os caminheiros, no caso, recebiam, era frango, né? Era uma parte da galinha, né? As patas da galinha, as moelas, então isso ficou muito ali, cada um depois inventava o que quisesse com aquela comida. Então era o espírito de criatividade, e alguns que não sabiam cozinhar devidamente, né? E no acampamento temos isso, ou comemos a comida no ponto, ou queimada, ou semi-crua, então temos isso. E não reclamamos, comemos normalmente. E aqui a garotada aqui, os jovens também têm uma especialidade na comida mateira ou na comida de campo, de temperar a comida com terra, às vezes, né? Ou algumas ervas ali, um capim acaba caindo na comida também, né? Acaba Uns mosquitos, misturando tudo. uns O bichinhos, acampamento insetos. acaba. Sim, sim. Nós temos isso aqui também. Fazem, às vezes, há incumbências, há tarefas, atividades muito específicas em que os escuteiros têm que fazer a sua própria, preparar a sua própria, fabricar, vamos assim dizer, a sua própria comida, por exemplo, o pão, o bolo, ou, sei lá, a fuba, né? Que é o milho pisado, né? Então, isso depende muito da criatividade, da dinâmica de atividades que forem adotadas. E isso marca seguramente os escuteiros e os adultos também, não é? Mas você sempre cozinha alguma comida mateira específica no acampamento ou não? Não. Nós cozinhamos
utilizamos muito os alimentos da região onde nós vamos acampar. Nós levamos, por exemplo, quando saímos de uma região para outra, ou de uma localidade para outra, levamos apenas o essencial. Obviamente que é aquele trabalho de prospecção, né, de levantamento, que é feito para identificar que tipo de alimentação típica tem naquela região e que tipo de pratos, vamos assim dizer, podem ser confeccionados. Então, com base nisso, é proposta uma emenda aos escuteiros e eles depois vão adquirindo e vão confeccionando. Isso ajuda também eles a terem uma experiência diferente daquelas que estão acostumadas, por exemplo. Quem está muito mais a norte do país tem mais contato com determinado tipo de alimento, né? Um alimento muito típico daquela região, às vezes. Quando vai para outra localidade, por exemplo, mais a sul ou mais a leste. Então, é fundamental que os escuteiros, quando vão para um local, conheçam a realidade que os circunda, não é? As pessoas, os hábitos, os costumes, a língua, a comida, as danças, não é? Consigam sentir. Então, nós adotamos muito isso. Então, não temos muita diversidade, assim, ou especificidade de comidas, né? A gente vai Legal, chefe. Aqui, outra coisa que é bem comum aqui nos acampamentos, aqui no Brasil, né, com os jovens, é a música. Né? O pessoal canta muito quando está fazendo alguma trilha, alguma caminhada. Em volta da fogueira também se canta bastante, né? E o ano passado chegaram a fazer um livro, né, com as canções escoteiras, né? A chefe Lígia se organizou e publicaram um livro, né? E tem músicas gravadas, o pessoal tem bastante coisa por aí pela internet. Aí em Angola vocês têm um trabalho assim também, de reunir as canções, ou o pessoal tem esse costume de cantar bastante? Temos nas atividades, sobretudo, temos isso. Há vários escuteiros que têm as grandes animações escutistas compiladas em discos, em suporte disponível, né, via digital, não necessariamente em disco, em CDs, que isso vai se perdendo já. Mas tem isso, tem pessoas que escrevem as músicas e era hábito. Eu, por exemplo, quando era jovem e ainda hoje alguns escuteiros, quando vão para uma atividade e aprendem, vão ouvindo uma canção, uma animação, eles anotam no seu caderninho, né, no seu caça, nós chamamos caça, o caderno que o escuteiro leva nas atividades, nós chamamos caça, ele caça aquela letra e vai ensaiando. Quando regressa para o seu agrupamento, a sua patrulha, ensaiam aquela animação, aquela canção, e é assim que também vão aprendendo. E inovam, criam ali muitas vezes. Então, temos isso. Tem pessoas que têm essas composições. Tem muitas composições artistas. Fica a dica aí de filmar isso, já passa a ideia para frente aí, filmar e jogar no YouTube essas canções escoteiras aí, porque isso enriquece, né? Fica muito bacana. Sim. Certo. Agora falando mais da insígnia da lusofonia, né? Um outro item legal é sobre o radioescotismo. Como que é o movimento de radioescotistas aí em Angola, né? Tem um site que está descrito lá, tipo, para a galera interagir, conhecer ou não? Bom, nós não temos o radioescutismo muito. Já tivemos mais, mas ainda não temos. Estamos a retomar isso, né? Por isso é que o nosso J tem uma participação muito diminuta, né? Tem um grupo de chefes, né, de adultos que estão a dinamizar o radioescutismo aqui. Mas ainda não temos isso como, por exemplo, no Brasil ou noutros países. Beleza, chefão. E os eventos? É outra coisa que a criançada e os jovens acabam fervendo, eles adoram, né? Como é que são os eventos aí em Angola, os eventos escoteiros? Você tem os eventos menores, né, nos distritos, tem eventos nacionais, e você tem também o Jamboree Africano. Conta pra gente. Nós temos os eventos desde o nível local, que é o nível da patrulha ou de equipa, a nível nacional, a nível nacional. Mas depois nós temos participações em eventos internacionais, como os eventos da região escutista africana, que é o Jamboree Africano,
o Dia do Escotismo Africano, o Dia do Escoteiro Africano, digo, dia 13 de março. Depois temos as conferências, a Conferência Africana, Conferência Regional Africana, temos o Fórum Jovem Africano, e depois ao nível da região escotista africana está subdividida em zonas. Tem a zona sudoeste e tem a zona mais norte. Tem 3 zonas essencialmente. Nós fazemos parte da África subsaariana e nós temos uma zona, constituímos uma zona escotista, né? Uma espécie de sub-região escotista. E também tem conferência e fóruns jovens. Ao nível dos agrupamentos, dos grupos, onde tem as patrulhas e as equipas são para os caminheiros e as patrulhas para os exploradores sêniores e júniores, e os bandos são para os pequenos grupos dos lobitos. Também realizam atividades, desde acampamentos, não é? Empreendimentos, caminhadas, aventuras. Então, temos essas atividades também. Então, há essa autonomia e procuramos implementar, fortalecer isso, potenciar isso, para que ao nível de cada unidade local sejam realizadas todas as atividades possíveis, porque é possível fazer. E vocês têm um encontro nacional, tipo um jamboree nacional? Quando que acontece? Nós temos isso e acontece de 3 em 3 anos. Nós parametrizamos isso em 3 em 3 anos. Temos o Hovermut nacional, temos o Jamboree nacional, tivemos uma edição em 2018, temos o Aventura Sênior, que são os exploradores sêniores, temos o Empreendimento, que é um evento nacional só para os exploradores juniores, e já tivemos uma caçada, que é a atividade dos lobitos, uma caçada nacional, que foi na região de Benguela. São experiências muito boas. Mas, para além disso, depois temos os fóruns jovens, que é mais atividade por os caminheiros e adultos, né? Que são os fóruns jovens desde o nível local, como disse, de agrupamento, de núcleo, região, e vai evoluir a nível nacional. E temos o Caminho de Emaús, que é uma atividade de caráter pedagógico, espiritual, é uma atividade de caráter espiritual, e que envolve todos os caminheiros e dirigentes. E essa atividade também... Vocês tiveram um Joti também, que é bem semelhante ao Joti que a gente tem aqui no Brasil, né? Que é uma gincana que dura muitas horas, né? Que os grupos vão enviando aí as atividades. Uhum. E se por acaso um jovem se interessar, um jovem brasileiro se interessar em acabar caindo de paraquedas aí no Jamboree angolano, é possível fazer esse intercâmbio? O jovem participar do Jamboree angolano? É possível participar nas nossas atividades, não há aqui qualquer limitação. A única observação necessária é que o adulto tem de estar próximo, né? Tem que interagir. Por exemplo, o adulto, se eu tenho um escoteiro do meu país ou do meu grupo que quer participar numa atividade ou quer interagir do ponto de vista do desafio escutista com um escoteiro do Brasil, é fundamental que haja a presença do adulto, né? Não só para supervisionar, mas para garantir que os jovens tenham o máximo de experiência possível. Então, está tranquilo. Aqui. Bom demais. Há vários, só para dar um exemplo, em março, quando chegamos no pico agora disse que estamos no segundo pico da pandemia, né? Quando chegamos ali no início da pandemia, realizou-se aquele J especial e houve muita interação de escuteiros de Angola e do Brasil, sobretudo. Muitos lobitos, houve muita interação. Então, isso é tranquilo, é perfeitamente aceitável e é recomendável que assim seja feito. Fica a dica aí, então, galera. Às vezes você fica pensando que sai do Brasil, quer ir para a Europa, mas não fala inglês, não fala francês, não fala alemão. Pega, junta seu dinheirinho aí e vai para uma atividade nacional lá em Angola, né? Sim. É tranquilo aqui. Procuramos garantir as condições necessárias. Certo. E atualmente existe alguma parceria estabelecida entre a Associação de Escoteiros da Angola e a União de Escoteiros do Brasil? Nós não temos uma parceria bilateral, não temos um convênio bilateral formal,
mas temos muito boas relações com os escuteiros do Brasil, ao nível das próprias estruturas, né? Vocês têm a diretoria, nós temos a junta central aqui, e temos muito boas relações, fruto de contato que fomos tendo com vários escuteiros ao nível das várias atividades. Temos um grupo do WhatsApp, por exemplo, da CEL, onde estão ali os líderes das associações escuteiras, em que interagimos muito. Então, nós não temos com o Brasil, para ser mais concreto na resposta, nós não temos um convênio específico. Existe um convênio da CEL, né, em que todas as associações ao qual todas as associações estão vinculadas, né, solidariedade, fraternidade, aproximação, troca de experiências, né, facilidades, temos isso. Houve uma delegação em 2018 da Associação de Escuteiros de Angola que esteve no Brasil, foi beber um pouco da experiência da organização institucional da UEB, e esteve lá o atual chefe nacional adjunto, na altura, era o responsável pelo programa de jovens, esteve o chefe Benja Satula, esteve acompanhado com vários outros escuteiros. Então, nós não temos um convênio específico, mas sempre que há necessidade de colaboração, nós solicitamos e vice-versa, e temos uma relação muito boa com a União dos Escuteiros do Brasil. Perfeito, Chefão. E você comentou há pouco, né, sobre a pandemia e a situação de quarentena e Covid. Como é que vocês estão se organizando aí em Angola com essa situação toda? Aqui a gente está com atividades online, tentando, né, alguns grupos ainda se empenham em fazer atividades online. Como é que está por aí? Nós, quando a situação da pandemia instalou, né, deflagrou, vamos assim dizer, nós, ao nível nacional, preciso dizer que fomos das primeiras organizações a determinar o cancelamento, a suspensão de todas as atividades presenciais e a adoção de atividades remotas, né, mas online, evitando que os escuteiros estivessem expostos ao risco do Covid. 2 semanas, salvo erro, depois é que as outras organizações não escutistas e o próprio Estado começaram a adotar medidas concretas. Então, pode dizer que nós estamos um bocadinho ali avante nessa coisa da prevenção e dos cuidados necessários com as crianças e jovens e, sobretudo, com a vida. Então, adotamos isso e nunca paramos, não paramos mais atividades online. Ao mês de setembro, a Junta Central reavaliou a situação do Covid e adotou um conjunto de medidas de pré-condições para que os grupos, ao nível de outras províncias, de outras regiões que quisessem iniciar a realizar atividades, tivessem de observar as medidas de biossegurança, né, o distanciamento, o uso da máscara, nos locais, em cada sede de agrupamento, tinha de ter todo um conjunto de material de biossegurança, os aparelhos para medir a temperatura, o álcool gel, ou água e sabão e lixívia para a própria higienização das mãos, o distanciamento social. Quer dizer, então, há um conjunto de pré-requisitos que nós estabelecemos, porque cada uma das regiões tem uma especificidade. Por exemplo, aqui em Luanda tem um maior número de casos de infecções de Covid. E há há províncias que não têm um número tão elevado. Há maior mobilidade noutras regiões, noutras províncias do que cá em Luanda. Então, era preciso nós acautelarmos isso. Mas, obviamente, garantir que o risco de contrair ou de infecções fosse o menor possível. Bom, a situação alterou-se, julgo que nós vamos ter de rever novamente esse instrutivo, e enquanto isso nós continuamos com as atividades online e tem estado a ser muito bom. Os jovens têm uma criatividade, uma capacidade de explorar, de fazer, de criar, de se divertir com as novas tecnologias, que nós, os adultos, temos de efetivamente estar ali para apoiar, incentivar, sempre na perspectiva saudável, porque também há riscos
e que devem ser acautelados. Os riscos, né, da própria internet, os vícios, há miúdos, há escuteiros que podem ficar horas prolongadas nisso e faz mal, às vezes sem uma atividade muito concreta, sem timings de paragens, sem breaks, né, sem intervalos, e aos riscos de pessoas com más intenções estarem ali. Então, é isso. Tem muito potencial jovem, muita coisa que, como adulto, eu estou a aprender e outros adultos estão a aprender também com os jovens nessa fase da pandemia. Então, é isso. Temos que olhar o lado positivo das coisas e tirar dali lições e aprendizado. Então, nós continuamos aqui em Angola, continuamos com os vários desafios. Nós nunca paramos, na verdade. Semanalmente, diariamente, há sempre desafios ao nível de cada um dos grupos, ao nível de cada uma das secções. Então, e as atividades de solidariedade também. Nessa fase de pandemia, há muitas pessoas que, por variadas razões, perderam a capacidade de se sustentarem, né? Perderam empregos, outras. Há mais vulnerabilidade. E nós, os escuteiros, fazemos o que sempre fizemos, né? Contribuir para um mundo melhor. Ajudar quem necessita, inclusivamente escuteiros que estejam em situação de necessidade. Procuramos fazer o possível. Há correntes ali de solidariedade, há movimentos, vamos dizer, movimentos escutistas, né, de solidariedade, atividades todos os finais de semana, diariamente, em determinados dias da semana, há grupos locais que desenvolvem essas atividades, há regiões, então há um conjunto de atividades online, atividades tipicamente escutistas, mas há outro tipo de atividades escutistas ou desenvolvidas pelos escuteiros que são mais virados à sociedade, que é o impacto, né? Então, nós não podemos ficar parados. Enquanto aqui ao lado tem pessoas a passarem necessidades e nós, escuteiros, podemos ir lá, partilhar um sorriso, transmitir esperança, transmitir alegria e partilhar bens materiais se nós tivermos. Com certeza. Chefão, para quem quiser conhecer melhor a Associação dos Escuteiros de Angola, qual site, página do Facebook, Instagram, aí para os jovens encontrarem mais informações nas redes sociais aí? Bom, nós temos o nosso site, a nossa página está no ar, é aeascout.com, www.aeascout.com, e temos o Facebook, usamos mais o Facebook, que é a Associação de Escuteiros de Angola, é oficial, e temos as outras páginas do JJ Angola também, mais no Facebook, que é a plataforma mais acessível, vamos assim dizer, para todos os escuteiros, e não só. Depois tem grupos no WhatsApp também. Estamos no Instagram, mas não utilizamos muito o Instagram, utilizamos muito pouco, mas usamos mais o WhatsApp, o Facebook, que é mais acessível, é menos dispendioso do ponto de vista do consumo de internet, de dados. Então, aí. E tem os nossos contactos individuais, as nossas contas individuais, que sempre quem quiser interagir, né? Aliás, eu ia falar sobre as redes, né? Já conheço o escotismo de Angola já há algum tempo, seguindo as páginas do Facebook, né? O grupo também. E aí fica a minha indicação aí. Quem quiser ver a galera dançando, cantando, eu entrei lá no site também do... Aqui a gente, na nossa região, que eu falo Joti, né? Muita gente também, mas no Brasil também se fala Jote, né? Agora que rolou de Angola, foi muito bacana. Inclusive tem uma entrevista lá com o chefe Benja também, que tá muito bacana. E a garota que fez a entrevista com o comissário junto, sensacional aquela garota, viu? Parabéns a ela aí, parabéns para toda a organização do Jote aí de Angola. Bom, chefão, a gente vai se encaminhando aí para o nosso encerramento, então eu gostaria, de coração, agradecer muito a sua participação, você de ter se disponibilizado a conversar aí conosco e, consequentemente, trazer essas informações para os jovens escoteiros aqui do Brasil. Leve o nosso abraço, nossa gratidão também a toda a diretoria aí do escotismo angolano. E agora, nesse momento final aí, fique à vontade para as suas palavras finais. Muito obrigado, hein?
Eu primeiro tenho que agradecer ao chefe Randall, né, pelo convite para participar dessa conversa, dessa partilha de ideias, de perspectivas, sempre com a mesma visão, né, de contribuir para um mundo melhor, por um país melhor, por cidadãos cada vez mais ativos e que contribuam positivamente para as suas comunidades. Para mim é sempre um prazer. Eu conheço vários escuteiros do Brasil, conheço a própria organização brasileira e é sempre uma honra. E depois, como adulto, estou sempre alerta para servir. Então, isso não vai ficar entre nós adultos, seguramente vai ser para os jovens, principalmente para os jovens, e que os jovens não se sintam inibidos, né? O escutismo é isso. O escutismo é uma grande família, independentemente de onde ou como cada um de nós estiver. Basta dizer olá, sempre alerta, e seguramente que vai reconhecer um irmão, uma irmã, e vai inspirar mudanças positivas. Então, eu estou aqui, eu falo em meu nome pessoal e em nome dos escuteiros de Angola. Nós estamos aqui, temos muito por aprender convosco, obviamente temos muito também a partilhar convosco, e disponham sempre. É sempre um prazer enorme falarmos sobre escutismo. Escutismo é vida, né? E estou aqui, sempre alerta para servir. É isso aí, chefão. Então, eu, né, como a palavra do Randall aí, muito obrigado pela participação. Espero que quem assistiu aí tenha gostado, né? Quem quiser mais informações, vou deixar o link da página do Facebook, contato aí do pessoal de Angola, né? Então, muito obrigado aí quem está assistindo, e vamos deixar o nosso sempre alerta, chefão. Sempre alerta para servir. Sensacional, então, essa participação internacional aí do chefe Belarmino. Nossa gratidão. E ó, galera, então para você que quer tirar a insígnia da lusofonia, já tem aí no Soul Scouts, comissário internacional de Portugal e agora comissário internacional dos escoteiros de Angola, hein? Larga a preguiça de lado aí, vamos batalhar por essa insígnia, né, chefão? Com certeza, né? Com certeza vai ajudar muitos jovens aí a conseguir a insígnia, né? Um papo top aí com o chefe Belarmino. Espero que contribua para a insígnia de vocês. Se quiserem contato sobre, é só pedir que a gente ajuda vocês, né? Conseguir algum contato, né, da lusofonia lá de Portugal, né, lá da Angola, né? A gente está com contato do chefe aí e a gente consegue ajudar vocês, certo? Espero que o programa aí ajude a vocês a conseguir a insígnia e a divulgar a insígnia para os seus amiguinhos, né, para os seus membros da sua patrulha, membros da tropa, para que eles também consigam conquistar essa insígnia aí que é muito top. Perfeito, chefão. E lembrando que agora no finzinho do programa ainda, quem quiser vai lá, que vai que tenta a sorte, né, chefão? Tá rolando a promoção da caneca Soul Scouts lá, né? É isso, né? Para quem não foi lá e não comentou na promoção, vai lá no nosso Instagram, instagram.com/SouLScouts, vai ter um post específico da promoção. Então é só ir lá, seguir as regrinhas que tá lá, que é comentar, marcar um amiguinho, né? Ou não vale loja, não vale marcar famoso, é só perfil de pessoa comum. Então, quanto mais você marcar, mais chance você vai ter de ganhar, né? Curte a nossa página, curte a foto da promoção e curte o perfil da Casa do Escoteiro. Então, se você não participou, corre lá que ainda dá tempo. Legal demais, hein, galera? E a gente vai encerrando por aqui. Deixamos a nossa imensa gratidão a todo o movimento escoteiro de Angola. Nosso muito obrigado para você que nos acompanha. Deixa seu like aí no vídeo. Para você que está no Spotify, deixa seu coraçãozinho para nós também. E fique atento que no próximo programa, na próxima semana, tem um projeto de restauração de uma estátua chamada O Escoteiro. Essa estátua é lá do Rio de Janeiro. Tem um caso muito curioso. A estátua foi roubada. Conseguiram achar algumas partes da estátua, e agora tem um grupo que está envolvido com a restauração dessa estátua. É uma história muito louca, foi um presente dos escoteiros do Chile, lá nos anos 20. Então, esse pessoal vai estar aqui na próxima semana para contar sobre essa história bonita, sobre o movimento escoteiro, sobre a irmandade entre Chile e o Brasil. Junto também, nós vamos ter o pessoal do Centro Cultural do Movimento Escoteiro, isso na próxima semana. Agora, galera, chefe Mica, tem uma surpresa que vai sair hoje aí. Nossa live do mês de novembro, chefão. É mesmo? Com quem que vai ser?
Chefão, confirmado. Celso Cavalini, vem aí, galera. Top demais aí. A gente tava esperando aí bastante tempo, aí entrando contato aqui, contato ali, né? E só mandando mensaginha e tal. E agora confirmado aí a nossa live. Comenta mais um pouquinho aí, quando vai ser? Já deixa anotado aí, chefão, na sua agenda. Você que nos acompanha, já deixa anotado na sua agenda. Dia 10 de novembro, terça-feira, 20 horas, live com Celso Cavalini, falando das aventuras dele, falando da época de reportagem, falando do movimento dele com o movimento escoteiro, sobre os produtos, sobre o canal dele. Galera, vai ser imperdível essa live. Dia 10 de novembro, chefão. Top demais, né? Então, anota aí na geladeira, na porta, no banheiro, aonde você for, você anota, bota a pulseirinha no braço pra você lembrar. Então, né? É isso aí, a nossa live dia 10/11. Beleza, galera. Então, muito obrigado por você que nos acompanhou aí. Um grande beijo, um forte abraço. Chefão, muito obrigado e tamo junto aí. Tamo junto e até a próxima. Nosso Sempre Alerta. Thank you all. Good luck to you. And I wish we may meet again. Thank you.